só isso, nada Tô. mais. Estou vendo e estou ouvindo. Isso, mas se o irmão fechar o vídeo, só confira, depois do vídeo fechado, o irmão esteja nos vendo, perfeito? Estou vendo e estou ouvindo. Está vendo e ouvindo, perfeito, porque dependendo, né, do aparelho, eu já observei que quando alguns alunos fecham o vídeo, fecha de todo. Só fica com o áudio e não consegue ver a gente. Tá ok. Ok, gente, estamos gravando, isso aí, estamos gravando. Hoje é a quarta, alô, é a quarta e a penúltima aula desta matéria síntese do Novo Testamento. Você está ligado na turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Hoje é terça-feira, 20 de julho de 2021. Parabéns a todos vocês. Por quê? É o meu aniversário? Não, é o nosso aniversário. É o dia do amigo. Deus abençoe a todos vocês, amigos do Senhor Jesus Cristo e amigos do povo de Deus e amigos da palavra de Deus, né? Não poderemos deixar de nos lembrar dessa data, né? Tão icônica, né? Tão emblemática para quase todos os países, né? O Dia do Amigo. Que Deus nos ajude a sermos mais amigos, né? Deste livro, amigos de Jesus e amigos uns dos outros, servos do Senhor nosso Deus, né? Diz a palavra de Deus, né? Que ter amigos é um privilégio, mas temos que ter amigos selecionados. Não podemos ter qualquer tipo de amigo, né? Porque dá problema, né? Lá em Provérbios 18, 24, né? Diz que o homem que tem muitos amigos os tem para a sua ruína, né? Salomão disse isso porque ele teve excesso de amigos e não, infelizmente, bons amigos. Mas graças a Deus que Deus sempre coloca no nosso caminho amigos selecionados que fazem a diferença nas nossas vidas. Meus irmãos, quero também agradecer a todos os que já puderam, né, realizar os seus pagamentos do mês de julho. Deus abençoe, continue abençoando e prosperando a vocês. E aqueles que ainda, por não terem tido as devidas condições ou por esquecimento, não ainda fizeram seus pagamentos do mês de julho, não se esqueçam, vocês têm até o dia 30, para evitar, né, atrasos ou futuras acumulações. Então, até o dia 30 é o deadline, né? É o dia limite, a data limite para você fazer o pagamento do mês de julho, caso você ainda não tenha feito. Próxima aula será a última aula. Preste bastante atenção nesta informação que eu estou aqui passando para os irmãos. A próxima aula será a última desta matéria com a provinha. Na quarta-feira próxima, será o dia 21, 29. Eu já vou começar, porque tem sido muito difícil, talvez vocês tenham se questionado por que o pastor no Prestes não está liberando as notas, é porque nós estamos definitivamente com muito trabalho. Creio que já avisei, já notifiquei a vocês. Nós estamos com uma classe agora em inglês, embora ela funcione uma vez por mês, né? Um grupo de 10 americanos que estão estudando conosco, e eu estou me resistindo para, em agosto, não começar uma classe em espanhol. Tem um grupo de 4 igrejas da área de Milford, de Worcester, de Lynn e de Lowell, são hispanos, e eles querem começar já, desesperadamente. Eu estou segurando, eu não tenho condição de começar. Então, em setembro, sim, se tudo correr bem, vamos começar nossa primeira classe em espanhol, né? Exatamente, com em torno de 35 a 40 novos alunos. Peço as vossas orações, né? O trabalho está aumentando. Acredito, eu estou recusando o trabalho, porque já não temos mais condições, né, de sozinhos, embora a partir de agosto já vamos ter, aliás, setembro, teremos um pastor, depois eu vou apresentar vocês com calma, um homem de Deus que vai estar também compartilhando conosco na tarefa de estar dando as aulas, né? Ele vai estar se revezando comigo, uma matéria sim, uma matéria não. Um homem de Deus, foi diretor de uma escola teológica muito grande aqui na Grande Boston, entre 2003 e 2015 e 2017, não? E vocês terão então a alegria de conhecê-lo. Então, uma matéria sim, uma matéria não, ele estará se revezando comigo para então aliviar um pouquinho a carga. Mas fique consciente, então, que a partir da próxima quarta-feira eu vou estar liberando as notas no sentido da matéria mais recente e indo de sentido ascendente, ou seja, indo da mais recente e indo para um sentido para trás. Aí nós vamos regularizar, dentro de um lapso máximo de um mês, todas as notas atrasadas que estamos devendo a vocês.
Todos estão entendendo? Todos estão entendendo? Então, a partir da quarta-feira que vem, se Deus quiser, eu vou então estar já enviando a vocês todas as notas atrasadas, da mais recente até a mais antiga, ou seja, no sentido ascendente. Dessa maneira, no lapso máximo de 30 dias, eu estarei resolvendo todas essas pendências com vocês. Desde já me desculpo devido a tanta pressão, tanta dificuldade que temos tido, mas até aqui o Senhor nos tem ajudado. Vamos, então, à nossa matéria. Síntese do Novo Testamento. Alguém vai me perguntar qual é a próxima matéria? Se você não anotou, anote aí. Anote aí. Vai ser uma matéria que vai abalar. Eu estou falando sério. Vai abalar a sua cabeça. Vai abalar o seu coração. Vai abalar a sua fé. Qual vai ser essa matéria, pastor? Soteriologia. A doutrina da salvação. Meu Deus! Vai abalar essa matéria que vamos começar dia 3 de agosto. Se você não estiver firme na rocha que é Jesus, você vai cair. Porque essa matéria vai sacudir com as suas convicções, com a sua fé. Nós vamos trabalhar com a palavra de Deus nua e crua como ela é. Aí você vai entender definitivamente que salvação é um negócio caro, mas pode ser perdido. Muita gente ensina que salvação não se perde. A Bíblia fala bem diferente. Irmã Graciele, fala comigo, saudade dessa mulher de Deus. É porque eu não apareci no final de semana na nossa igreja por razões contrárias à minha vontade. Então, quando eu desde ver esse povo da Casa Worship Church, eu fico perturbada lá. Irmã Ângela, eu não vi irmã Ângela, eu acho que uns 25 anos. Está mais abençoada que a irmã Ângela. Eu acho que o irmão Flávio está cuidando da irmã Ângela. Não tem como mesmo, pastor, que eu não participo assim da aula no vídeo, porque é luta. É luta, mas Deus é bom. Hoje Deus eu consegui vencer. E o irmão Flávio está cuidando direitinho da senhora. Eu fico feliz. Poxa, que maridão que a senhora tem, hein? A senhora está abençoada. Trabalhando muito, pastor, e está trabalhando até agora. Aproveitando, né? Por causa do inverno. A gente sabe disso, né? O inverno aqui é complicado. Diante de alguns irmãos que têm alguns tipos de trabalho, compromete bastante, né? Então, a gente entende que essa época de verão, até mesmo para a nossa faculdade, há um pequeno prejuízo, mas Deus é bom e continuará com a sua mão estendida na nossa direção. Amém, Página 15. Página 15 do Evangelho de Lucas. Isso mesmo. Lucas, o amado médico. Eu creio que eu já falei alguma coisa na aula anterior, se eu não falei, falo. Lucas é conhecido popularmente por ser o discípulo ou o médico amado. Mas vamos deixar bem claro, já falamos sobre isso, né? Jesus chamou unicamente dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, a 2. Ou seja, desses 4, Jesus chamou, conviveu, andou somente com 2. Lembra-se quem foram eles entre Mateus, Marcos, Lucas e João? Quem se lembra? João e Mateus. João e Mateus. Se você não se lembra, vale a pena anotar. Somente João e somente Mateus, Jesus chamou, conviveu, conheceu e andou com eles. Marcos e Lucas não conheceram Jesus, não caminharam com Jesus. Mas como é que eles escreveram um evangelho que levou o nome deles? Fácil, entre aspas. Fonte oral. Eles ouviram histórias, testemunhos em grande quantidade. E essas histórias e testemunhos que eles ouviram em grande quantidade foram conferidos também por documentação escrita. Então, tanto as histórias que eles ouviram como a documentação escrita, se casaram, fizeram um perfeito casamento, e o Espírito Santo ia, então, confirmando de uma forma maravilhosa todo o processo que envolveu a narrativa que conhecemos como Evangelho segundo Lucas. Mas, como eu falei a vocês, Lucas ele é muito conhecido por ser o amado médico. Mas, além de médico, Lucas tinha outros talentos.
É uma palavra que na língua portuguesa não se usa muito, tá? Ainda que em Portugal usa demais, tá? Chama-se essa palavra polímata, P-O-L-I-A-M-T-A, polímata. Se usa muito no português de Portugal e se usa muito em espanhol. O que quer dizer um polímata? Uma pessoa cheia de talentos, ou seja, ela se envolve com muitas atividades ao mesmo tempo, tem profissões variadas, não é? No século XIV e no século XV era normal termos homens polímatas, ou seja, eles eram pintores, engenheiros, escultores, agricultores, biólogos, médicos. Eles tinham várias profissões e se desenvolviam bem em todas elas, né? A história nos mostra que o maior e o mais famoso de todos os polímatas foi o pintor, o arquiteto, o escultor, o desenhista, por nome de Leonardo da Vinci. Se você nunca ouviu falar de Leonardo da Vinci, foi aquele que pintou um quadro de uma senhorita com uma cara assim meia pálida, que é o quadro mais caro do planeta Terra, a bagatela de 890 milhões de dólares, a Mona Lisa. Quem já ouviu falar da Mona Lisa de Leonardo da Vinci? Eu já vi ela no Museu do Louvre, em Paris. No Louvre, isso. No Louvre eu a vi, né? Quem pode eu imaginar... pensava que era maior. É mais ou menos nessa dimensão, né? A moldura é grande. A moldura realmente é grande, mas o quadro em si, mais ou menos, tem essa dimensão, pequeno, né? E é um pouco inexpressivo para, digamos assim, julgarmos uma obra de arte, mas é pelo fato que foi desenhado, né, pintado por Leonardo da Vinci. Isso por volta de 1456, é o quadro mais caro do planeta Terra. Mas, pastor, o que tem a ver Leonardo da Vinci com Lucas? É o que eu estou explicando a você. Lucas era um polímata, né? Além de médico, se você quiser anotar, ele era biólogo, historiador, biógrafo, geógrafo e médico. Uau! Tinha 5 atividades. Vou repetir. Lucas era biólogo, biógrafo, geógrafo, historiador e médico. Era 5. Para a época de Lucas, ele era considerado um gênio. Não tanto como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tinha 13 atividades. Exercia o talento em 13 profissões e muito bem. Já Lucas, 5. Para o tempo de Lucas, é considerado simplesmente fantástico, totalmente fantástico. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o médico Lucas, sobre o geógrafo Lucas, sobre o historiador Lucas. É o mesmo autor que produziu o Evangelho que leva o seu nome e o livro histórico de Atos, sendo que a tradição unânime atribui tais obras a Lucas. Ele é um médico amado, companheiro fiel de Paulo. Lucas era gentio, companheiro de Paulo e médico. Escreveu 2 volumes, como já falamos, Lucas e Atos, como 2 volumes sobre a história do cristianismo, início e desenvolvimento. Um se refere à vida e ministério de Jesus, o Evangelho, e o outro à expansão da igreja, Atos. Lucas é, de certa forma, considerado o primeiro historiador da igreja. Anote aí. Então, Lucas ele é considerado o primeiro historiador da igreja. A igreja teve vários outros historiadores, como Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia, vários e vários. Mas, biblicamente falando, Lucas foi o primeiro historiador da igreja. Qual a data da redação do Evangelho de Lucas? Provavelmente no final da década dos anos 50 e ano 60 depois de Cristo. O local ainda está incerto, mas provavelmente foi Antioquia. Alô? Alguém se lembra desta cidade? Antioquia, preste atenção. Antioquia, ok. Essa cidade, biblicamente, teve 2 grandes importâncias, ou 2 fatos que envolveram a história de Antioquia. Aliás, a Bíblia fala da existência de 2 Antioquias. Eu gostaria de saber da parte de algum aluno
que Antioquia se refere, ou a que estamos nos referindo, e quais os dois eventos de grande importância que envolveram esta cidade de Antioquia? Alguém se lembra? Vamos lá. Eu sei que foi quando foram chamados os primeiros cristãos. Perfeito. Os discípulos de Jesus ali foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ok. O outro evento, irmã Vanessa, que envolveu a cidade, consegue se lembrar? Não. Alguém consegue se lembrar? Foram dois eventos que envolveram esta cidade de Antioquia. O primeiro... Da Psídia, né? É da Psídia. Não é da Psídia. Não é. É da Síria. Síria? Porque a Antioquia da Psídia está lá na Ásia Menor. Então, esta é a Antioquia da Síria, que ela estava perto do Mar Mediterrâneo, próximo do Mar Mediterrâneo. Qual foi o segundo evento que envolveu a história de Antioquia da Síria? O primeiro, a irmã Vanessa acabou de falar, é o local onde, pela primeira vez, os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. E o outro evento? Irmãos, eu quero dar... Vou jogar Foi pesado. onde Paulo começou a pregar o evangelho, pastor? Não necessariamente. Não, né? Não necessariamente. Tem um evento mais importante do que isso. Ele pregou com as bases, digamos assim, do trabalho que Paulo viria a realizar no futuro, exatamente começa ali. Mas certo. tem um fato que é muito mais marcante do que o trabalho ou o início do trabalho de Paulo, porque a cidade de Antioquia da Síria se tornou uma base do início de todo um trabalho que Paulo desenvolveria ao longo dos anos seguintes. Mas existe um fato que ele é muito mais importante do que mesmo o próprio trabalho de Paulo. Eu estou disposto a dar isenção da prova, gente. Hoje eu estou atacado da unção do Altíssimo. Olha lá, irmão Jones. Eu sei que ele sabe. Se ele abrir a boca agora e disser a resposta, ele está isento da prova de síntese do novo. Não sabe, olha lá, ele fez. Quando ele faz assim, eu já aprendi. Deixa eu conhecer um pouquinho, irmão Jones. É porque ele não pegou o fim da meada. Que pena, irmão Jones. Ah, irmã Calismara, conversa mais com seu esposo. Tira lá dentro do baú que ele tem escondido. Esse homem sabe. Irmã Graciele, salva a pátria. Irmã Eninha, salva a pátria. Vamos lá. Ah, papai do céu! Estou querendo arriscar que foi o derramado do Espírito Santo, pastor. Não, ali foi Jerusalém, minha irmã. Jerusalém. Como é que a senhora conseguiu fazer a transferência da cidade? Eu não sei. Mas Não custa chutar. Não custa chutar. Concordo com a senhora foi inteligente demais. Ninguém, rapaz. Olha! E eu pensava que vocês tinham escrito, anotado, memorizado. Meu Deus, eu estou querendo dar isenção. Alô? Abra lá a sua Bíblia, já não vale mais, já vou dar a resposta. Atos, capítulo 13, versículo 1, 1, 2, 3, 4. Ô, papai do céu, você nunca vai se esquecer dessa pergunta. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha aí a nota. A primeira base missionária da igreja primitiva nasce em Antioquia da Síria. Anotou aí? A primeira base missionária da igreja. Procura não se esquecer disso. Sempre teve um começo, um pontapé inicial. Atos o quê? Repete, por favor. 13, versículos 1, 2, 3, 4. Atos dos obrigado. Apóstolos 13, 1, 2, 3, 4. Anotou?
Lá na frente, eu tenho certeza, em outra matéria, Pode eu vou pegar vocês. Vou repetir de novo. Em Antioquia da Síria se dá o início da primeira base missionária da igreja primitiva. A Antioquia da Síria é o local aonde nasce a primeira base missionária da igreja primitiva. Procura guardar isso é importante demais. Aluno de básico em teologia, se não souber disso, vou transferir para o jardim da infância. Pode acreditar. Gente, você não está acreditando? Eu já tenho aí 8 candidatos para abrir uma classe de jardim da infância de teologia. Pastor, o que é isso? É o time do rebaixamento. Me perguntarei, pastor, e a recuperação? Como é que vai funcionar? Aí tem uma faculdade americana chamada Universidade Teológica do Texas, que eles têm. Você pode estar achando isso engraçado. Eles têm o curso básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado, e tem o Kindergarten in Theology. Aí você vai pensar, é só criança? Não, são os reprovados do básico, que vão lá para o kindergarten. Incrível! Você pode não acreditar. Depois, se você quiser, eu te mando o link da faculdade para você ver. Kindergarten in Theology, Jardim da Infância em Teologia. Que situação difícil, né? Se alguém cai no kindergarten, então, gente, faça de tudo para não cair no kindergarten, porque se eu perceber que alguém aqui está se candidatando, eu vou sugerir a sua transferência imediata para o kindergarten da teologia. Fala, querido irmão Robson. Abra o seu áudio, eu não estou entendendo a sua linguagem de Libras. Eu sou o primeiro aí. Que isso? Não. Eu também. Tem uma vaga lá, manda eu para lá. Não, misericórdia, gente, o que é isso? Não. Não vamos apelar para esse ministério, não. Vamos trabalhar forte com o básico aqui, né? Eu não vou deixar, a irmã Graziele não vai deixar, irmão Jones não vai deixar, a gente vai batalhar para manter todo mundo juntinho, gente. É tão difícil, gente, estar juntos. Ver alguns de vocês indo para o kindergarten, nem por brincadeira, misericórdia. Uma coisa que arrebenta com o meu coração é ver um aluno reprovado ou aluno abaixo da média. Eu entendo que, às vezes, existem as limitações, né, que obrigam o aluno a ficar um pouco para trás. Mas quando ocorrerem essas limitações, gente, conte comigo, na medida do meu alcance, das minhas possibilidades. Eu só não consigo levar o aluno no colo, porque o aluno é pesado, e eu não sou tão forte assim para levar o aluno no colo. Mas se eu estiver aqui na sua casa, tá? Ficar toda semana, 1 hora, coladinho com você, falando no seu ouvido, para você pegar a matéria, não tem problema, irmãos. Eu aperto o meu tempo está sufocando. Mas o que eu faço por um aluno? Eu faço loucura por qualquer aluno. Gente, que vocês não me conhecem ainda. Eu já vou fazer uma loucura por tem uma trindade aí, né? Que Deus sabe, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, no sentido ao contrário, que eu vou começar a fazer isso, né? Para não, como diz o carioca, para não deixar a peteca cair. Tem que fazer isso. E vou fazer isso com qualquer aluno que comece a entrar com dificuldade. Eu não tenho problema, gente. Eu mudo o meu schedule de trabalho. Por exemplo, se eu tiver que ir a Lowell para ajudar a irmã Vanessa e o Ince, 1 vez por semana, eu não vou fazer isso? Claro que eu não vou. Só não vou poder fazer para o irmão Cleiton, que é complicado. Por enquanto. Mas depois que Deus me der o papel, você pode deixar até doideira. Até eu pego o avião e vou lá no Brasil para dar assistência ao irmão Cleiton. Tá? Pode acreditar, não sou melhor do que ninguém, não, gente. Mas eu estou aqui para ajudar vocês e vou ajudar dentro daquilo que Deus me der força, vida e saúde. Depois que acabar a minha vida e minha saúde, eu não posso fazer nada. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida, eu estou aqui disposto a ajudar a cada um de vocês, tá bom? Em oração, que é mais do que a minha obrigação, mas também se eu estiver aqui na sua casa, ficar lá 1 horinha por semana grudadinho debaixo do seu ouvido, pode contar com isso, que eu vou lá só para você ficar feliz e se recuperar e tirar da cabeça essa ideia de kindergarten, por favor. Vamos lá, tá bom? Anotaram aí? Antioquia da Síria, base missionária, a primeira base missionária da igreja primitiva. Qual é o propósito do Evangelho de Lucas?
Lucas buscou apresentar Jesus como o perfeito homem divino. Escreveu para o povo grego, cujo ideal era o homem perfeito. Os gregos eram muito perfeccionistas, eles valorizavam muito a estética, a aparência. Tanto que a imagem do fisiculturismo, que é uma cultura do culto ao corpo, né? Não é que é errado você cuidar do seu corpo, mas existe uma coisa chamada fisiculturismo, que é praticamente o culto, se você não sabe, o culto ao corpo, né? Aqueles rapazes que enchem o peito, faz com que o peito ganhe 3, 4, 5 camadas de massa abdominal. Eu fico pensando, meu Deus, será que aquilo ali não é um enxerto de botox? Porque eu conheço um rapaz aqui, um americano que mora na minha rua, que ele agora está sendo sem camiseta, de camisa pelada mesmo, né? O torso desnudo, dá 3, 4 dobrinhas. Eu olho para minha esposa, rapaz, que trabalhão que aquele cara deve fazer durante a semana para ficar com 4 dobrinhas no peito e eu tô todo liso, inchado. E aquele não tem nem barriga. Mas isso, claro, você sabe que isso gasta um tempo, um esforço doido, além de uma dieta violenta, né? Não se pode comer, tem que se reduzir o carboidrato, fechar a boca para churrasco, né? Ou seja, para nós brasileiros o negócio é complicado, né? Mas o grego... Churrasco não. Como é que é? Churrasco não. Mas o brasileiro é amante de churrasco, meu Deus. Cortar churrasco não dá certo, não. Isso aí. Mas tem que cortar, porque tem muita gordura, entendeu? Não, Mas eu estou me referindo que os gregos eles cultuavam a beleza do corpo. E quando Lucas escreve aos gregos, ele apresenta Jesus dentro daquilo que os gregos mais valorizavam, ou seja, a estética, a aparência, a beleza, o exterior físico. Então, quando eles ouvem falar de Jesus, o homem perfeito, eles disseram, opa, que é isso? Existe o homem perfeito? Jesus? Claro que sim. Como historiador, buscou apresentar um relato certo e convincente sobre os eventos da vida de Jesus. E é o único evangelista que declaradamente empreendeu algo como uma pesquisa biográfica. Por isso que Lucas também, ele é apelidado do evangelista do Espírito Santo. Abra lá comigo Lucas, capítulo 1. Só a introdução você já vai perceber como esse evangelho é tremendamente diferente. Evangelho Pastor, de quantos textos bíblicos o senhor tem gravado em mente? Difícil eu dizer um número, mas Mais ou menos. eu posso afirmar que há 30 anos atrás, a senhora de entender, né? Há 30 anos atrás eu tinha praticamente a metade da idade que eu tenho hoje, né? Eu vou fazer 62 anos agora em setembro, Deus me dando vida e saúde. Há 30 anos atrás eu tinha 31 anos aproximadamente, tinha 31 anos. Eu me lembro que com 31 anos, estou falando baseado quando eu tinha 31 anos, né? Porque eu tenho tudo anotado. Eu cheguei a ter em mente um pouquinho mais de uns 4.000 a 5.500 textos na minha mente. Hoje eu tenho praticamente a metade, talvez uns 2.500, 3.000, né? Porque eu comecei a usar minha cabeça com 2 anos de idade. Então, eu não posso exigir muito, né? Não posso manter o mesmo número de 4.500 textos de memória, mas hoje 2.500, beirando a 2.800, sem errar uma palavra do texto, eu tenho em mente. Poderia ter mais 1.500 por fora, mas com risco de eu começar a falar e errar em 2 ou 3 ou 4 ou 5 palavras. Não é mérito, irmãos, isso não é mérito, é a misericórdia. Quando eu era mais jovem, aos 25 anos de idade, eu cheguei a ter em memória quase 6.000 versículos na minha mente, quase. 5.900 em alguma coisa. Mas vocês têm mais chance do que eu, sabe por quê? A maioria aqui é gente jovem, gente viçosa, gente fresca como alface, né? Como o irmão Cleiton, como o nosso irmão Wilson, irmão João de Freitas, irmão Robson, vocês estão fresquitos. Irmã Jandira, oh meu Deus,
Vocês estão frescos no Evangelho de Lucas. Eu discordo com esse seu dedinho, mas, com todo respeito. Gente, olha lá, irmão Jones, fresco, no bom sentido, claro, mas carismático. Eles têm uma capacidade, vocês não conhecem esse casal. Esse casal, se abrir a boca para recitar texto da Bíblia, ó, eles vão longe. Irmã Graziele, então, nem se fala, nem se fala. Eu fico quietinho que eu sou suspeito em falar. Todos nós temos uma capacidade maravilhosa, né, em memorizar, embora eu entenda que memorizar é uma questão de exercício. É como andar de bicicleta. Quanto mais você anda de bicicleta, mais você aprimora as capacidades. Vamos a Lucas, capítulo 1. Se você puder anotar isso aqui, é muito interessante. Olha a maneira como Lucas inicia o Evangelho. Lucas, capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitimos que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Estão percebendo? Não é uma introdução normal, não é uma introdução simples, é uma introdução sistemática, estão me acompanhando? É uma introdução bem técnica e bem detalhada, digna de quem? De um historiador. Só um historiador entra com esses termos de palavras, essas frases que acabamos de ler. Não é normal. Paulo não era um historiador. Mateus não era um historiador. Marcos não era um historiador. João não era um historiador. Mas Lucas, fantástico. Quer ver um outro exemplo? Atos dos Apóstolos. Abra lá comigo Atos, capítulo 1. É objeto do nosso estudo. Você vai ver a semelhança do primeiro capítulo de Atos. Lembra muito o estilo de palavreado que Lucas usa para iniciar o primeiro capítulo de Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro. Preste atenção aqui, gente. Isso aqui é importante, vale a pena anotar. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Está lendo comigo? Atos 1:1. Se você puder ler comigo, vai ficar melhor ainda. Já está bom, mas vai ficar melhor. Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A que exatamente Lucas está se referindo aqui, gente? Porque Lucas está falando com quem? Com Teófilo. Mas ele está fazendo menção de um primeiro livro que ele havia escrito. Você suspeita qual foi esse livro? Eu acabei de falar agora há pouco. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, exatamente. Então, anote aí. Este primeiro livro, que está dando referência a Atos 1:1, se refere ao Evangelho de Lucas, porque Lucas continua sendo o autor de Atos dos Apóstolos. Em verdade, Atos, se fosse seguir uma lógica literária, deveria ser o livro que seguisse a Lucas e não a João, porque nas nossas Bíblias está Lucas, João e Atos, me entendem? Mas pela lógica gramatical, pela lógica da narrativa, deveria ser Lucas, Atos e João. Mas foi convencionado ao longo da história esse gap, ou seja, essa lacuna que ficou entre Lucas e João, e aí salta para Atos dos Apóstolos. Olha o verso 2 de Atos 1. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João, na verdade, te batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, perceberam? A introdução de Atos é muito parecida, o início, os primeiros 4 versículos de Atos dos Apóstolos são muito parecidos com os 4 primeiros versículos de Lucas. Alguém percebeu isso? Há uma semelhança no tom gramatical, na abordagem de palavras. Isso é importante que vocês observem as semelhanças para você chegar à conclusão, não ir baseado no que eu estou falando. Não, o pastor está falando, está falado. Não é que eu estou falando, está falado, não. Estou falando, orientando a vocês, para vocês chegarem à mesma conclusão, não é, que eu estou chegando. Por exemplo, na área da escatologia, deixa eu entrar aqui, não vou desviar do assunto, faz parte do assunto, porque nós temos que conferir aquilo que nós estamos falando, certo? Lembre-se que numa cidade chamada Bereia, lá na Grécia, de acordo com Atos capítulo 17, está escrito assim, né? Que os bereanos foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles conferiam as palavras de Paulo e Silas quanto àquilo que eles ensinavam e pregavam. O que isso quer dizer? 2 tipos de cristãos havia na igreja primitiva e são os mesmos cristãos que temos nos dias de hoje. Temos os cristãos no espírito de Tessalônica. Dão aleluia e glória a Deus até para boi dormindo. Aleluia, glória a Deus! E não conferem. Eles vão ali embalados pelo momento, pela emoção, não é? Pelo emocional. E não é errado a gente se emocionar na presença de Deus, porque a presença de Deus mexe com as nossas emoções. Agora, é errado nós aceitarmos qualquer coisa, mas, pastor, isso não é desconfiar da palavra do pregador? Não. Uma coisa é desconfiar e outra coisa é ter critério. Uma coisa é você não valorizar a palavra que você está recebendo e outra coisa é você engolir de qualquer maneira. Bacalhau, por exemplo, ele é delicioso. Quem já comeu bacalhau? Quem já comeu bacalhau? Oh, meu Deus! Vou levar minha esposa lá na casa do irmão Jones para fazer um bacalhau de natas. O problema é sair depois. Chegar, a gente chega, mas para sair vai ser problema. Estou falando sério, gente, estou falando sério. A esposa fez domingo um aqui, que Jesus da glória, para sair da mesa foi perigoso. Foi perigoso. Então, até pensei esses dias, né? Eu vou dar esse pequeno presente para o irmão Jones, né? O irmão Jones vai fazer aniversário em agosto, né? Já até estou conversando com minha esposa, né? Para a gente aí levar o bacalhau, né? Ou seja, nem que a gente tenha que comprar aqui em Boston, vamos lá e fazemos, né? Porque eu estou dando esse exemplo, gente, porque eu gosto de bacalhau. Não sou português, não, mas eu sou amante de bacalhau. Bacalhau é maravilhoso. Se eu pudesse comer bacalhau todo dia, só que é caro, né? Arrebenta com o bolso. Aí no Brasil nem se fala, irmão Cleiton, nem se fala. Aí no Brasil é atestado de óbito tentar comer bacalhau todo dia. Aqui, uma vez por semana, me arrisco. Eu compro do bacalhau bom. Mando vir lá de New Jersey, do Seabras de New Jersey. Mas por que eu estou mencionando bacalhau? Ele é bom desde o momento que eu saiba fazê-lo. Ou seja, que eu saiba tirar o sal na medida certa e retirar as espinhas. Ele fica maravilhoso. A mesma coisa com a Bíblia, com a palavra de Deus. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é gloriosa. Mas nós temos que cuidar com respeito a como nós vamos corretamente interpretá-la, usando os filtros. Esse livro aqui tem filtros que nos vão ajudar a entendermos os códigos. Por isso tem pessoas que se desanimam quando pegam a Bíblia, não estou entendendo nada. Claro, parte da Bíblia foi escrita em código. E precisamos entender a maneira de entendermos esses códigos, que a Bíblia chama de filtros. Aliás, a teologia chama de filtros. Quando nós descobrimos os filtros corretos, aí vamos aprender aos pouquinhos
a tirar as espinhas do bacalhau, a prepará-lo bem e a degustá-lo. Seja sincero comigo. Não dá prazer quando você lê um texto bíblico que você interpreta corretamente, entende corretamente e aplica na vida prática da sua vida espiritual? Isso não dá prazer, sim ou não, gente? Vamos ser sinceros, isso não dá prazer? Não dá uma alegria de estourar o peito? Você está pegando a Bíblia e fala, meu Deus, eu estou interpretando corretamente. Meu Pai maravilhoso, eu estou entendendo corretamente. Meu Deus, que coisa maravilhosa, eu estou podendo aplicar esse texto na minha vida. Jesus disse certa feita, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, vou dizer aqui uma coisa que vai chocar vocês. Tem milhares de pessoas nas nossas igrejas com a Bíblia na mão, mas não são ainda pessoas libertas. Porque não aprenderam a conhecer a verdade. Estão ali como meros religiosos. Dão o dízimo, dão oferta, falam até em línguas estranhas, têm os dons espirituais, que não é certificado de santidade nem de maturidade. Dom nenhum na Bíblia. A minha Bíblia, que é a sua, nos ensina que dom não é credencial de maturidade nem de espiritualidade. O que credencia o cristão com maturidade e espiritualidade é o fruto do Espírito, é o caráter de Cristo. Mateus 7, 21, 23 diz que muita gente cheia de dons, naquele dia vai dizer, Jesus, Senhor, profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos. O que diz lá o texto? Não vos conheço. Quem são vocês? Apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. Então, tem muita gente enganada hoje, com todo respeito, dentro da igreja, só porque Jesus está usando com curas, com profecia, com dons. Pensa que já está salvo e pensa que já está... Não. O dom é independente do caráter. Ferramenta. Dom não fala de caráter. Dom não fala de maturidade. A nossa salvação está ligada ao caráter. Está ligado, tá? A nossa condição de crescimento ligado ao quê? A videira verdadeira, a palavra. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Quantos estão entendendo? Nosso crescimento está ligado a isso aqui. Não é os dons espirituais. Eu estou cheio de dons. A que equivale eu não tenho uma gota do fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o que garante o meu crescimento, a minha espiritualidade. Fique bem claro. A nossa espiritualidade está ligada à maturidade. E a maturidade, não é, ao fruto do Espírito Santo. E o que nos leva a crescer na maturidade é isso aqui, ó. Irmãos, não estou falando isso por mal, por favor. Essa telinha aqui tinha que estar pelo menos assim, ó, 20 vezes pequenininha. Pelo menos com uns 90 alunos. Não, pastor, mas estamos no verão. Tudo bem, eu entendo, é verão e o povo está realmente preocupado e necessitado em trabalhar. Mas quando não é verão? Quando é aquele invernão que todo mundo aqui está como dentro de uma geladeira, dentro de casa? Qual é o argumento porque muitos não querem estudar a palavra de Deus? São vários. Como, por exemplo, só para vocês terem um exemplo. Se ensina, se prega muito que antes do arrebatamento da igreja, escute essa, vai haver um grande avivamento. Alguém já ouviu isso? Antes que Jesus volte, o Espírito Santo vai derramar um grande avivamento sobre a terra. A igreja Eu diz, ouço amém. isso direto, pastor. Mas aonde está escrito isso na Bíblia, gente? Eu não sei. Eu também ouço, pastor. Mas aí tem um problema. Sabe qual é o problema? Eles pegam Joel 2, 28 e 32. E usam Joel 2, 28 e 32 para jogar como fosse o avivamento para a igreja antes do arrebatamento. E pior ainda, eles alegam que isso aconteceu no dia de Pentecostes. Na verdade, aconteceu, mas foi uma amostra para a igreja. Mas o derramamento do Espírito Santo a título de avivamento é uma promessa unicamente, repito, irmãos,
Para os voltada judeus. à nação de Israel para o final da tribulação. Quando você lê com cuidado Joel 2, 28, 32 e todo o capítulo 12, 14 de Zacarias, aí você entende. Mas se você pegar o texto isoladamente, você vai interpretar qualquer coisa. Eu postei esses dias no Facebook, criou uma polêmica medonha. Eu tenho pregado sobre avivamento antes do arrebatamento. Ok, meu irmão? Só que o irmão está esquecendo, então, as palavras de Jesus e as palavras do apóstolo Paulo, que pregaram clarissimamente que haveria o quê? O esfriamento do amor nos últimos dias, do amor cristão, e haveria a grande apostasia. E a apostasia não é para o mundo, a apostasia acontece dentro da igreja. Porque a palavra apostasia vem de uma palavra grega, apostassos, desvio da fé. Quem está no mundo não tem fé. Mas Paulo não fez teologia? Hein? Esses pastores que pregam isso aí não fizeram teologia? A má notícia para a irmã Eni é não. A má notícia. Irmã, não ria, eu choro. Eu choro. Era para ter feito, né? A minha alma sangra, irmã Eni, a minha alma sangra. A minha alma sangra quando eu vejo um pastor de igreja, uma igreja de 800 pessoas, pregar esse tipo de situação. Minha alma sangra. Você não tem ideia como eu sofro aqui na América e no Brasil. E eu sou chamado de filósofo. Não, pastor, o senhor é muito filosófico. O senhor é muito intelectual. O que é isso? A Bíblia tem que ser muito mais simples do que isso. Não mais simples do que isso? Espera aí. Aí já é burrice espiritual, burrice bíblica. Espera aí, gente. Misericórdia. Vamos ao que é básico. Estamos aqui num curso básico em teologia. Se um pastor não conhece essa parte básica da Bíblia, vamos mandar ele para o jardim da infância. Que dá vontade de dizer, vai para o jardim da infância, meu irmão. Vai tomar um rumo e para de enganar as pessoas. Ou pelo menos... Joel que o senhor falou, pastor? Joel 2? Joel 2, 28 ao 32. Tá bom. É bem interessante. Lá em Atos dos Apóstolos é apenas uma amostra. Nada mais. Mas a promessa ela é plenamente voltada para os judeus. Quando nós lemos detalhes de Joel 2, 28 e 32, aí a ficha cai. Opa! Então, essa promessa não é para a igreja. A igreja só recebeu o quê? Uma salpicadura. Como demonstração da bondade e da misericórdia de Deus. Mas essa promessa foi voltada, direcionada para os judeus. Anotou aí? Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? É porque quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vamos entender partes do Antigo Testamento que não foram devidamente compreendidas, porque o Novo ele confirma o Antigo. Por isso que é muito fácil você ler o Novo, mas se você não tiver uma visão básica do Antigo, não dá em nada. É como se você estivesse lendo um código Morse, ao contrário. Vamos lá. Lucas tem muitas aplicações. Como médico, ele dá grande ênfase no ministério de Jesus entre os pobres e oprimidos, que eram literalmente impotentes, para melhorar sua sorte na vida e estavam especialmente abertos à mensagem que a vós outros está próximo ao reino de Deus. Esta é uma mensagem que devemos levar para aqueles ao nosso redor que desesperadamente precisam ouvi-la. Os cristãos devem seguir o exemplo de Jesus e levar as boas novas da salvação para os espiritualmente pobres e necessitados. Lucas 19:10 é o versículo-chave. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, entenda isso aqui. Na Bíblia, o projeto de salvação inicialmente veio para quem? Para os judeus ou para a igreja? Vamos lá. De acordo com a Bíblia. Para os judeus. Judeus. Tem um texto que ele é mal interpretado. Eu vou dar a vocês. Esse texto, os pastores recitam de cor e salteado. E batem na tecla. Só que aí tem um problema. Vamos encontrar o problema? Evangelho de João, capítulo 1. Daqui a pouquinho nós vamos entrar já no Evangelho de João. Esse texto aqui, gente, ele é tão mal interpretado. É só você ler as vírgulas. É só você ler os pronomes pessoais que você vai descobrir a gafe que muitos pregadores cometem ao pregar sobre esse texto.
Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 11. Olha o problema aqui. Me acompanhe, por favor. Se você puder fazer uma anotação em separado, vale a pena. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Preste atenção. Veio o que era seu, e os seus não o receberam. Eu estou ouvindo pregadores de renome lá no YouTube dizendo, olha só, Jesus veio para os judeus. E no momento que os judeus rejeitaram a Jesus, bum, a oportunidade de salvação caiu nas mãos da igreja. Então, hoje a igreja é a bendita aos olhos de papai Israel. Tchau, perdeu a oportunidade, errado. E esse texto não se aplica a exatamente esta interpretação. É simples. Vou repetir de novo, e você aqui vai abrir os olhos para algo que você talvez nunca leu, ou nunca percebeu do que está aqui escrito. Veio para o que era seu. Pronome possessivo masculino singular. Está percebendo? Pronome possessivo masculino singular. E os seus. Pronome possessivo masculino plural. Mas tem alguma coisa aí estranha? Claro que tem. Porque aqui, se fosse diretamente a promessa para os judeus, os dois pronomes possessivos teriam que estar ou no plural, os dois, ou os dois no singular. Mas como está um no singular, isso aqui é interpretação de texto, gente. Se você nunca parou para fazer interpretação, então temos que fazer agora. É importante. Quando você interpretar corretamente o texto, você vai descobrir, eu tenho dois pronomes numa frase. Um está no singular, outro está no plural. O que isso quer dizer? Estão falando de duas situações diferentes. Anotou aí? Se os dois estivessem no singular ou no plural, está falando de uma situação única. Isso é interpretação de texto. Alguém que fez o segundo grau, não quero envergonhar nem constranger ninguém. Se alguém que fez o segundo grau, o primeiro grau, se lembra? Lá nas aulas de língua portuguesa, análise sintática. Alguém se lembra desta matéria? Análise sintática. Ninguém se lembra? Acho que ninguém gosta de língua portuguesa. Eu estudei aqui, pastor. Estudou. Irmão Jobé esticou lá o dedinho. Eu estudei aqui, eu não estudei, eu não lembro. Isso. Gente, o português não é o meu idioma nativo, estou falando sério. Vocês sabem disso. O português não é o meu idioma nativo. O meu idioma nativo é o hebraico e o espanhol. Mas língua complicada. Papai do céu, eu quebrei a minha cabeça há 18 anos da minha vida para entender um pouquinho do português que eu hoje falo, que é ruim na terra. Gente, eu gastei dos meus 14 aos meus 32 anos para entender um pouquinho o que é a língua portuguesa. 18 anos, dos quais 11 eu decidi, não, eu vou matar essa cobra, chamada língua portuguesa. Tive que fazer faculdade de letras para eu entender, para eu saber, para eu... Peraí, não fazia sentido na minha cabeça a conjugação dos verbos. Não fazia sentido a concordância nominal, pronominal, verbal. Gente, pensa na cabeça de um judeu que ficava dando volta. Senhor, que língua é essa? Que loucura, onde fui nascer? Meus pais erraram o endereço. Tinha que nascer na África, no centro da Ásia, mas tudo bem, propósito de Deus. Não estou me queixando. Né? Porque eu aprendi uma coisa, quem aprende português aprende qualquer idioma. Que, pastor? Aprende qualquer, até o japonês que você acha que é difícil. É mais fácil o japonês do que o português. Santo de Israel. Eu aqui não vou dar aula de japonês, não. Eu sei muito pouco japonês. Sei o hebraico, que é o meu idioma nativo, e um pouco de árabe. Eu provaria a vocês que o árabe e o hebraico é muito mais fácil
do que o português. Mas vamos voltar lá, esse texto. Anotaram, então, aí? Isso aqui é um macete. Quando você encontra dois pronomes possessivos no mesmo gênero, ou singular, ou plural, estão falando da mesma coisa. Mas quando eu encontro dois pronomes possessivos de gêneros diferentes, um no plural e outro no singular, são duas coisas diferentes. Então, qual é a interpretação aqui do texto? Veio para o que era seu. Quem é esse seu? A nação de Israel. O povo de Israel. Anotou aí? Esse seu é a nação, o povo de Israel. Aí vem, e os seus? Aí está no plural. Quem são esses seus? A sua própria família. Os seus concidadãos. Jesus foi criado em que cidade, gente? Jesus nasceu em Belém, de Efrata, mas ele foi criado aonde? Alguém se lembra? Vamos lá. Nazaré? Nazaré. E em Nazaré diz a Escritura que Jesus não pôde fazer muitos milagres, por uma razão simples. Qual? Alguém se lembra? Está lá na Escritura, no Evangelho de João. O povo não tinha fé. O povo não tinha fé, o povo era incrédulo. Está bem claro no texto do Evangelho de João. Quando Jesus chega em Nazaré, a rejeição foi total, completa. Muito pouca gente acreditou, creu em Jesus. Por isso que Jesus lá na frente diz aquele provérbio, né? O profeta não é reconhecido ou não é crido na sua própria casa. Lembra que Jesus falou isso? Ele está se referindo exatamente à incredulidade dos habitantes da cidade de Nazaré. Então, o evangelista João mostra isso aqui. Ó. Ele veio para o que era seu, a nação de Israel. E os seus, quem? Os seus concidadãos, os habitantes da cidade de Nazaré e a sua própria família não o receberam. Pastor, Sim. mas é aquela parte que eu entendi isso aí que o senhor falou, mas igual o senhor falou que os pregadores falam que os judeus não recebeu, mas também não tem aquela parte que Jesus fala assim, que ele gostaria de abraçar Jerusalém como a galinha acolhe os seus pintinhos? Sim. Dá a entender que também o povo dele não aceitou ele. Sim. Os judeus... Não, obviamente não aceitou, isso é verdade. Ele veio para o que era seu, nação de Israel, para o povo de Israel, certo? Mas Jesus não rejeitou nem a igreja, ou seja, os gentios, e nem rejeitou a Israel. É porque alguns pregadores insinuam que a salvação ficou unicamente ancorada nos judeus. Aos gentios. Entendi. Nos judeus, e aí, quando eles perderam a oportunidade, a bola foi passada para os gentios e agora Israel perdeu a oportunidade. Não. Eu entendi. No plano original de Deus, os dois estão encaixados. Só que na ordem, a ordem era judeu primeiro e gentios depois. Mas a rejeição dos judeus inverteu a ordem. Entra a igreja na frente e agora os judeus ficam em segundo lugar. Ou seja, na ordem original, presta atenção, olha que estranho, era para a igreja entrar na tribulação. Na ordem original de Deus, a igreja entraria de cabeça na tribulação, coisa que vai acontecer com o remanescente judeu. A igreja é arrebatada e aí na tribulação, quem vai ficar aqui? Um grupo de 144 mil judeus pregando o evangelho do reino na segunda parte da tribulação. Era suposto ser o quê? A igreja. Mas isso a gente vai falar em riqueza de detalhes, numa matéria chamada escatologia. Calma, gente, calma. Essa matéria vai durar 2 meses. O que é isso, pastor? 2 meses. Nós vamos estudar essa matéria por 2 meses, 8 semanas. Você vai pedir misericórdia. Pastor, cala a boca. Está falando muito. Não, essa matéria... Pastor, eu acho que todas as matérias deviam ser 2 meses, pelo menos. Aí o curso ia dar um estouro, né? Ia lá para... Vai ter nada não, Ia para 4 anos, gente. Aí nós íamos perder aluno. Peraí. No Brasil funciona assim. Então, eu não posso usar o sistema brasileiro. Irmã Tatiana, eu lutei para tentar colocar o sistema brasileiro no Bereia
conversei com vários pastores americanos e brasileiros e eles foram bem claros, pastor, se o senhor fizer isso, o senhor vai perder aluno, porque o sistema brasileiro não funciona na realidade dos Estados Unidos. Não tem jeito. Nós estamos trabalhando com brasileiros, estamos, mas o sistema brasileiro não funciona no ambiente americano que vivemos, que é um ambiente que exige o quê? Horas de trabalho, muitas horas de trabalho, muitas horas de trabalho. Diferente. 80% dos alunos estão envolvidos com o trabalho até o pescoço, gente. Não tem como. Pastor, eu vou falar uma coisa. Eu achava que a aula presencial no sábado, como era cansativa, mas eu vou te falar, a aula no sábado, daquele formato, foi quando eu mais aprendi com o senhor, que é quando o senhor ali... Eu acho fantástico. O presencial tem as suas vantagens e também as suas desvantagens. Depende da maneira como o aluno vai absorver. Por exemplo, o aluno que tem deficiência de atenção, né, o chamado déficit de atenção, a aula online é complicado. É muito complicado. Nós temos 6 alunos com déficit de atenção, são esforçadíssimos, mas eles confessam. Então, conta com a 7ª. Eu não esperava por essa, gente. A aula online é só surpresa. A presencial tem surpresa demais, né? Mas a online, acho que estou tendo mais coleção de surpresa do que nunca. Quem sofre de deficiência de atenção, tanto que eu, não sei se vocês têm percebido, eu creio que alguns estão percebendo, eu faço questão muito de repetir em alguns pontos, 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo ponto. Alguém já percebeu isso? Alguns pontos eu bato muito na tecla, porque eu sei que aqui entre nós tem alguém com deficiência. Eu já suspeitava que a irmã Tatiane fosse. Agora ela está confessando, né? Está confessando igualzinho a Pedro, que ele confessou, Senhor, tu és o Filho de Deus. Mas eu não seria indelicado em dizer para a irmã Tatiana, eu estou desconfiado que ela tem deficiência de atenção, que não é uma enfermidade, é uma condição... Deficiência... Ou é porque a aula presencial ela é mais cativante, a sua didática pessoalmente com a online é completamente diferente, pastor? É porque nós temos que adaptar, entendeu? Nós temos que adaptar, não tem jeito, a aula online ela tem que ser adaptada, entende? A má notícia que eu tenho a dar, eu estava com uma esperança louca no próximo mês voltar ao presencial, ou seja, dividir a aula online não acabaria, mas eu estava com um projeto em agosto, fazer uma grande surpresa, né? Manter a aula online, mas quem estivesse aqui na região, começaríamos no presencial. Só que, infelizmente, eu estou tendo notícias que a pandemia está mudando de aspecto, ela está piorando sistematicamente. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias, eu estou informado com o Departamento de Saúde de Massachusetts, tem 2 médicos que são amigos meus americanos, conversei com eles ontem e hoje, e, infelizmente, a pandemia está tomando um rumo dramático. Nós vamos cair entre a 3ª e a 4ª onda da pandemia. Uma coisa que eu não queria admitir, a Espanha já entrou segunda-feira na 5ª onda da pandemia, e nós recente estamos saindo da 3ª para a 4ª. Então, lamentavelmente, a coisa vai ficar bem feia, né? Estão sendo já de novo, desculpa desviar um pouquinho o assunto, está se exigindo o uso de máscaras de novo em certos lugares, que deu uma relaxada, tá? E de novo vai voltar as restrições nas igrejas. Então, o negócio... Por causa da variante Delta. Por causa da variante nova, né? A variante Delta está arrasando na Europa, está destruindo a Europa, já está aqui nos Estados Unidos, infelizmente. Já está na Flórida, Arkansas, Georgia, se não me engano, Kentucky, Tennessee e o estado de Washington, do outro lado do país, né? Mas já tem suspeitas que em Maryland já está chegando. Então, irmãos, eu queria demais mesmo dividir entre o presencial, para quem está aqui na área, e manter o online, mas do jeito que está complicado. Mas vamos continuar, dependendo da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que é o mais importante, e vamos avançando. Mas vamos lá. Vamos voltar para Lucas, que nós temos muita coisa ainda para falar sobre o Evangelho de Lucas. Aliás, terminamos aqui falar sobre Lucas porque é só um resumo. Entramos em João. Vamos lá, vira a página. Página 16. O Evangelho de João. Só para deixar a última, né? Eu sei que a didática do presencial, como disse nossa irmã Tatiana, ela é mais produtiva. Mas vocês não imaginam como eu estou me virando de 4, 5, 6
para tentar fazer o mais agradável possível online. Não é fácil adaptar uma didática que eu passei a minha vida inteira, no presencial e jogar para o online. Você pode imaginar como tem estado na minha cabeça. Eu me desdobro de 3, 4, 5, né? Faço acrobacia para não ser o mais cansativo, o mais tediante, o mais insuportável, porque eu sei que é complexo, né? A aula online. Mas graças a Deus que Deus tem dado graça e continuará dando graça a todos nós. Página 16, o Evangelho de João. O Evangelho de João é consideravelmente diferente dos sinóticos em sua composição e estilo. Tem um conteúdo rico e teologicamente profundo que o tornou o Evangelho mais comentado de todos os tempos, considerado de muita profundeza devocional, espiritual e teológica. Este era o Evangelho preferido de Lutero. É inegável, de qualquer modo, que o estilo literário, bem como a teologia deste Evangelho, é bem diversa dos demais, principalmente no que diz respeito à sua assim chamada alta cristologia. Um escritor chamado A.T. Robinson disse o seguinte: o teste do tempo deu ao quarto evangelho a supremacia entre todos os livros do mundo. Se o evangelho de Lucas é o mais bonito, o evangelho de João é supremo em sua altura e profundidade e alcance do pensamento. A imagem de Cristo apresentada aqui é única e conquistou a mente e o coração da humanidade, porque o Evangelho de João revela a divindade do Senhor Jesus. O Evangelho não declara o nome do autor, mas dá o seu pseudônimo. Pseudônimo é um apelido ou um nome falso. O discípulo a quem Jesus amava foi quem escreveu o Evangelho. Foi uma testemunha ocular, era pescador judeu, fazia parte do grupo dos 12 discípulos, tomou parte na última ceia e reclinou-se ao peito de Jesus. Foi o único presente na crucificação e a ele Jesus confiou o cuidado de sua mãe. Correu até o túmulo vazio, juntamente com Pedro. Olha que interessante, dá para fazer até uma pregação, né? Jesus arregimentou a 72 discípulos, dos quais 12 foram seu círculo íntimo. 3 o círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. Mas, ao pé da cruz, só sobrou um, João. Parecido com a realidade, às vezes, da nossa vida. Temos tantos irmãos ao nosso redor, de repente ficamos com um grupinho aí de menos de 10. Depois os 10 vão embora, na hora da dificuldade, só ficam 3. Aí, na hora da tempestade, da tormenta, ficamos com um só. E, às vezes, com nenhum. Só ficamos com Jesus. Mas a vida de Jesus é um exemplo interessante, né? Jesus teve tanta gente ao redor dele, mas na hora mais importante, na hora mais crítica de Jesus, só teve um discípulo ao pé da cruz. Que Deus nos ajude, né, a sermos esse João, que possamos estar ao pé da cruz nas horas mais difíceis na vida de alguém que você considera importante. Sem querer eu preguei, não era a intenção minha. Vamos lá. As informações acima apontam para o apóstolo João, que o João foi o seu autor. Os pais da igreja confirmam esta informação. Irineu, Policarpo, João. Quando nós falamos pais da igreja, foram os primeiros obreiros, os primeiros teólogos, os primeiros professores, os primeiros mestres que marcaram a história da igreja. E aí estamos aqui mencionando Irineu, Policarpo e João. Ou seja, João foi mestre de Policarpo. E Policarpo, por sua vez, foi mestre de Irineu. João era irmão de Tiago. Olha que importante identificarmos na Bíblia quem é quem, porque o nome João, José, Maria são nomes que aparecem repetidas vezes na Bíblia. E às vezes confundimos. Esse é o mesmo João? Não. Temos que olhar pela genealogia ou pelo ramo familiar. Então, esse João, autor do Evangelho de João, que é o mesmo que escreveu as 3 cartas de João e o livro do Apocalipse, era irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu, também conhecido como filho do trovão. Há, então, uma especulação, não uma prova concreta, que este João pudesse ter sido primo do Senhor Jesus, à semelhança
de João Batista. Lembram-se que João Batista, a Bíblia diz que era primo de Jesus. Só que com respeito aos filhos de Zebedeu, há uma suspeita por causa da linhagem genealógica. Mas a Bíblia também não diz com clareza dessa possibilidade que este João pudesse também ter sido outro primo do Senhor Jesus. É só uma especulação. A data da redação do Evangelho de João, provavelmente entre os anos 80 e 100. E provavelmente foi na cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso, é ali onde Paulo redigiu, para onde Paulo redigiu a carta aos Efésios. E aonde Paulo teve uma experiência pesada. Alguém se lembra? Paulo, quando chega em Éfeso, tem uma experiência altissimamente pesada. Se você se lembra disto, eu estou disposto a dar isenção. O apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, teve uma experiência altamente pesada, elétrica, de alta voltagem. Claro, se vocês leram em Atos dos Apóstolos, vão se lembrar. Mas se não leram, aí fica difícil. Ninguém se lembra? Não, que pena. Queria dar isenção. Queria dar a primeira isenção. Eu, até o dia da prova, que é na semana que vem, eu quero tentar isentar de 2 a 3. Eu quero tentar. Estou começando hoje. Ai, ai, ai. Estão todo mundo olhando para o lado, buscando a resposta. Jesus, me ajuda. Me faz lembrar. Eu tenho certeza que você leu, mas passou por cima. Posso? Tentar? Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão Jobé. Vamos lá, irmão Jobé. Foi ali que foi o Paulo olhando, o Saulo olhando para o apedrejamento de Estevão? Não. Não? Pastor, não foi quando ele pregava e o menino dormiu, não? Não. E vocês estão 16 anos no futuro. No passado, aliás. Vocês voltaram 16 anos no passado. Anote aí. Foi quando Paulo chega na cidade de Éfeso. Ele prega contra a idolatria. Por quê? Porque Éfeso era a cidade, uma das cidades mais entregues à idolatria por causa das estatuetas de Diana. E Diana era retratada através do corpo de uma mulher com múltiplos seios, múltiplos peitos. Tanto que, quando Paulo terminou a sua pregação, os mercadores, os comerciantes daquelas estátuas, enraivecidos, começaram a gritar: viva Diana dos Efésios! Viva Diana dos Efésios! E tentaram que apedrejar a Paulo. Alguém se lembra disso ou não? Não. Rapaz, eu estou sozinho na poeira, gente. Nem nunca li isso. Está lá em Atos dos Apóstolos, papai do céu. Eu lembro disso. Ah lá, irmão Gilberto, não me deixou sozinho. Glória a Jesus. Eu lembro. Eu pensei que eu era a última Coca-Cola perdida no deserto, gente. Gente, às vezes me dá a impressão que eu fico sozinho na história. Anote aí, lá em Atos, eu não vou dizer onde, está facinho de encontrar. Lá em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar essa narrativa. Paulo chega em Éfeso, vê a idolatria, né? Uma cidade entregue, rendida à idolatria. Aí o Espírito Santo toma Paulo e ele prega pesado contra aquela idolatria, pesado. Aí os comerciantes que comercializavam a estátua de Diana entraram em pânico. Peraí, esse cara está roubando o nosso negócio? Aí eles incitaram a população a gritar forte: viva a Diana dos Efésios! Viva a Diana dos Efésios! Então ele quase foi apedrejado. Ele teve que sair dali, batido, para defender a sua própria vida. Vamos lá, então. Então, essa é a menção da cidade de Éfeso. Propósito de João. O autor deixa muito claro o seu propósito ao escrever: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Agora, olha aqui esse detalhe, presta atenção. Como este foi o último evangelho a ser escrito, seu autor não se preocupou em repetir histórias e fatos que os outros já haviam narrado, mas completar a obra dando outra visão. Seu objetivo era mostrar Jesus
como o Filho de Deus. Olha que importante. O Criador encarnado e a sua essência divina. Muita atenção aqui. Isso aqui é chave. Existem 3 objetivos principais para João escrever o seu evangelho. Só 3. Não tem 4 nem 5, só 3. Mostrar Jesus como Cristo e levar a fé. Fortalecer a fé dos cristãos perseguidos e combater heresias. Eram 2. Gnosticismo e docetismo. Vamos lá explicar agora isso aqui. Gnosticismo vem da palavra gnosis, do grego. O que é gnosis, do grego? Sabedoria interna. Havia uma heresia, uma seita que estava ensinando que você poderia encontrar Deus dentro de você próprio. Isso chama-se gnosticismo. Crer no Deus que tem dentro de você. Não é Deus Jesus Cristo, não é Deus o Espírito Santo, é no Deus que tem dentro de nós. Olha que coisa pesada. Tanto que a yoga ensina isso, algumas artes marciais, como o jiu-jitsu, ensina isso, algumas linhas do karatê japonês ensinam isso. É uma coisa séria, que muita gente não entende, não percebe. Isso é chamado gnosticismo. E o que é o docetismo? O docetismo é uma heresia que ensinava que Jesus só se tornou Cristo depois de ressuscitado. Por volta do ano 110, começou a se ensinar uma heresia, que Jesus se torna o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, só depois da ressurreição. Que enquanto ele desenvolveu seu ministério na Terra, Jesus era apenas Jesus. Não era o Cristo, o ungido de Deus. Ou seja, separando Jesus do Cristo. Mas o nome do nosso Salvador é Jesus Cristo. Não tem como separar. É uma pessoa só. Parte homem, parte Deus. Ok? Mas o docetismo, ele separou as 2 naturezas de Jesus. Isso é uma heresia, claro, que a Bíblia não nos ensina isso, que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, porque a palavra Cristo quer dizer ungido. E esta doutrina começou a dominar o tempo do apóstolo João. Características principais do Evangelho de João. Anote aí. Simplicidade de linguagem. Não tem tanta teologia, termos técnicos. ênfase na natureza divina de Jesus ao invés da ética. A paternidade espiritual de Deus. Os últimos dias da vida de Jesus. E ênfase no Espírito Santo. Olha que coisa linda! O Evangelho de João, dos 4, é o que mais enfatiza o Espírito Santo. Ainda que na promessa, que não veio ainda, né? Não tinha ainda vindo para habitar no homem, mas é o Evangelho que mais chama a atenção, enfatiza, põe em evidência a pessoa do Espírito Santo. O Evangelho de João também é o livro de quê? De quê? Dos diálogos. Nenhum evangelho tem tanto diálogo como o Evangelho de João. Mais do que o outro evangelho, João dá atenção aos diálogos íntimos e transformadores que Jesus teve com pessoas comuns e diferentes. Jesus dialogando com Nicodemos, Jesus dialogando com a mulher de Samaria, Jesus na festa dos tabernáculos, e dá-lhe diálogo. Jesus com a mulher adúltera, a parábola do bom pastor, instruções privadas aos discípulos, palavras de consolo e a oração intercessória, o encontro com os discípulos no mar da Galileia. É muito diálogo que nos traz a narrativa do Evangelho de João. Mas também é o livro dos sinais. Olha só, anote aí. Marcos é o evangelho que traz uma sequência rápida e dinâmica de milagres. Marcos é o evangelho que traz uma sequência rápida, muito rápida, e dinâmica de milagres. Milagres. Milagre não é sinal, embora podem estar ligados, associados. Mas uma coisa é milagre, outra coisa é sinal. Então, o Evangelho de João é o livro dos sinais. Este evangelho descreve apenas 7 milagres de Jesus. Estou deixando bem claro. Milagre à vontade é no Evangelho de Marcos.
Mas no Evangelho de João só vamos encontrar 7 milagres, que ele chama de sinais. Olha que interessante. Os sinais, então, apontam para quem Jesus é. Bodas de Caná, cura do filho de um funcionário, cura do paralítico, multiplicação dos pães, caminhar sobre as águas, cura do cego de nascença, ressurreição de Lázaro. Quantas vezes Jesus caminhou sobre as águas? Alguém se lembra? 3, 4. Ouvi um pastor esses dias dizendo que Jesus caminhou 7 vezes sobre as águas. Rapaz, esse aí Foi tá querendo... 2, pastor. Aleluia, irmã Eni, 2. Mas eu vi um pastor esses dias no YouTube, né? Afirma, Jesus caminhou 7 vezes. Porque 7 é o número da perfeição, mas ele não provou na Bíblia que Jesus caminhou 7, mas Jesus só caminhou 2 vezes sobre o mar. Na primeira vez, vocês se lembram? Está escrito aonde? Alguém se lembra? Onde está escrito? E qual é a característica diferenciada da primeira vez que Jesus caminhou sobre as águas? Alguém se lembra? Estou querendo dar isenção, mas vocês não estão me ajudando. Pastor, aonde está escrito, eu não sei, mas... Vamos lá, quem falou? Pastor, não foi quando ele estava caminhando, Pedro viu tipo um fantasma e tal, e Jesus falou, ele viu, mas na verdade ele estava vendo Jesus sobre as águas. Tá Aí quando Jesus falou para Pedro, venha. Maravilha, está escrito aonde? Aonde? Me dá o capítulo, só o capítulo. Pastor, agora o senhor me pegou. Ai, peguei o irmão João, e a minha intenção não era brincar de pique-esconde com o irmão João, nem de queimado. Foi isso. Eu ia falar isso, mas... Ai, anote aí, capítulo 14 do Evangelho de Mateus, para você nunca se esquecer. Ei, papai do céu, capítulo 14 de Mateus. Foi a primeira vez que ele caminhou. Isso, irmão Jobé, tá ligado, irmão Jobé? Irmão Jobé tá no escurinho do cinema, mas tá ligado. Capítulo 14. Ali Jesus aparece caminhando sobre as águas, e olha só, e Jesus tem esse diálogo com Pedro. Ele aparece caminhando pela segunda vez lá em João 6:16 a 70, em outras diferentes características. Tem a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro, que é o mais impactante de todos os 7 sinais. É o livro do testemunho. Presta atenção aqui, ó. João relata 7 declarações poderosas sobre a identidade de Jesus feitas por pessoas que o perceberam como divino. João Batista declara: este é o Filho de Deus. André diz: achamos o Messias. Natanael declara: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Pedro: tu és o Santo de Deus. Marta: tu és o Cristo, Filho de Deus. Tomé: Senhor e Deus meu. João: Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Gente, eu quero dar isenção, meu Deus, me ajuda. Tomé. Significado do nome Tomé. E sem pegar no Google, que no Google até é fácil. Nossa, pastor. Ai, papai do céu. Dídimo. Tem fé? É Dídimo. E qual é a interpretação literal de Dídimo? A pergunta é muito difícil, não. Irmão Jobé sabe. Só que ele tem que esticar um pouquinho a corda. Dídimo quer dizer gêmeo. Tomé tinha um irmão gêmeo, gente. Quem sabia disso, que Tomé tinha um irmão gêmeo? Eu não. Ninguém sabe. Anote aí. Tomé tinha um irmão gêmeo. E o irmão era igual a ele, tinha que ver para quê? Exatamente igual. A Bíblia não menciona o nome exato dele, mas como era comum nos tempos bíblicos, o nome da pessoa revelava a natureza ou física ou espiritual. Guardem isso. Os nomes nos tempos bíblicos, na maioria das vezes, revelava a natureza física ou espiritual da pessoa. Então, o nome Tomé não foi um nome que caiu do céu ou de paraquedas, né? Porque está ligado ao quê? Que ele teve um irmão gêmeo.
Então, como supostamente não era o chamado gêmeo univitelino, você sabe a diferença, né? Do gêmeo Sim. univitelino e do bivitelino. O univitelino nasce de uma só placenta e o bivitelino de duas diferentes placentas. Então, se deduz, isso é uma questão de lógica, quando lemos o texto, que Tomé era o bivitelino, nasceu de placenta diferente e, consequentemente, poderia ter vindo minutos na frente do seu irmão. Mas, na aparência física, os dois eram gêmeos. Daí o nome Tomé, que do grego é traduzido como dídimo, ou seja, gêmeo. Anotou? Anotou? Tomé, do grego dídimo, que a Bíblia também traz essa expressão dídimo, para ressaltar. Interessante. Era suficiente a Bíblia dizer Tomé. Que Tomé em si, Thomas, quer dizer gêmeo. Mas a Bíblia relata a natureza do nome. Dídimo, irmão gêmeo. Olha que interessante. A Bíblia é linda, gente. A Bíblia é linda, desde que a gente estude os códigos, para entendermos os códigos. Quando nós não estudamos os códigos, claro, a gente passa por cima e parece que o texto não tem nada de especial para nos apresentar. A mesma coisa, o nome João. Alguém, sei lá, se lembra do significado do nome João? João. Rapaz, eu estou querendo dar isenção. Bom. João. Pastor. Hein? Profeta do amor? Não. Amado. Ei! Irmão João quase chegou lá, irmão João. Como é que o irmão não vai saber o significado do seu nome? Amado. João quer dizer, anote aí, João. Yohanan, do hebraico. Amado. Ô, irmão João. O irmão é amado de Jeová, mas parece que não está sendo amado de si próprio, não. Está perdendo as isenções. Vamos lá, já estamos terminando. Aplicação do Evangelho de João. Aprendemos que João foi transformado por Jesus, filho de trovão, para apóstolo do amor, e assim ele faz conosco hoje. Jesus não deve ser recebido apenas como um homem iluminado, um sábio, um mestre da bondade. Ele é o verbo de Deus, companheiro de Deus, Deus criador e doador da vida. Ele é a luz que ilumina todo homem. Ele torna aqueles que recebem filhos de Deus. Ele é o verbo encarnado. Ele quem mata a sede eternamente e faz de nós fontes de águas. Irmãos, não vou poder entrar nesta parte da página 12, a vida e ministério de Jesus. Está bem resumidinho mesmo, tá? Na próxima aula, para terminar em toque de caixa, nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, próxima aula. Vamos falar um pouquinho de Atos dos Apóstolos. Vamos entrar... Página 19. Página 19 é a vida e ministério de Jesus. Nessa parte, infelizmente, na próxima aula não tem como entrar, mas eu sugiro que você leia da página 19 à página 23. É que o senhor falou 12? Página 19 à página 23, que dá um resumo da vida e ministério de Jesus. Na próxima aula, para terminar a matéria, sim, aí nós vamos entrar da página 24, Atos dos Apóstolos, e aí vamos verificar se conseguimos falar bem rápido sobre as cartas paulinas. Vai ser apenas um pupurri, né? Um resuminho bem apertado sobre as cartas de Paulo, né? Romanos, as duas de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as duas de Tessalonicenses, as epístolas pastorais, as duas de Timóteo, Tito, Filemão. Aí vamos fazer de tudo para tentar entrar nas cartas gerais, Hebreus, Tiago, as duas de Pedro, as três de João, Judas, e fechar com o livro do Apocalipse, que é o mais difícil, né? Então, vai ser até uma covardia tentarmos iniciar alguma coisa, falarmos sobre o livro do Apocalipse, né? Só para a gente fazer um fechamento bastante panorâmico da matéria. Perfeito. Dúvidas? Perguntas? Faça agora ou fique quietinho até a próxima aula. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma abordagem, alguma colocação? Por favor, fique na liberdade. Eu fiquei de enviar para vocês, não o fiz na correria, mas vou fazer ainda hoje, tá?
Estão aqui, ó, os exercícios já corrigidos. Eu vou fotografar, se não fotografei a segunda parte, a primeira eu me lembro que eu fotografei, confere. A primeira parte eu me enviei, a segunda parte eu não mandei. Tá? Então, eu vou mandar a segunda parte, que é exatamente aqui, né? Coloque X para certo e O para errado. Então, eu vou fotografar e, em seguida, já vou postar para vocês que, se algum aluno, eventualmente, perdeu as respostas da segunda parte, já vai estar aí, porque é a base que você terá que ter em mãos, né? Para a provinha da próxima aula. Domingo agora, por favor, aos irmãos da Casa Worship Church, domingo agora, próximo domingo, dia 25, me procurem no finalzinho do culto, os irmãos da Casa Worship Church, porque eu já vou estar com as apostilas da nova matéria, soteriologia, tá? Os irmãos que não são da Casa Worship Church, tranquilo que eu vou enviar via correio, tá? Como irmã Jandira, irmão Jones, irmã Carlismara, os que estão aqui pertinho de mim, é só me procurar a partir da segunda-feira. Só me chamar, marcar dia e horário para retirar comigo a nova apostila que começaremos no dia 3 de agosto. Soteriologia, a doutrina da salvação. Se não há perguntas, se não há abordagens, se não há dúvidas, então vamos terminar a nossa aula de hoje. Sim. Domingo eu não vou ao culto, vou estar viajando, mas aí eu falo que o senhor na segunda eu vou buscar na sua casa. Perfeito, sem nenhum problema. Tá? Maravilha. Obrigado. A gente acerta tudo com o irmão Jobé. Se a gente não consertar, ajustar, tá? Todos os exercícios já foram postados, diz o irmão. Também, para você ver que a memória do irmão, nosso querido irmão Wilson está boa na terra, a minha que está encolhendo, gente. Gente, com 104 alunos, e olha que perdemos alunos, né? Mas vai e volta, né? Sai um, entra um, sai outro, com tanto aluno na minha cabeça, meu Deus, mas Deus é bom, né? Às vezes eu esqueço, mas Deus aí, ó, levanta homens com uma memória prodigiosa, como o irmão Wilson, irmão Robson, né? Irmão Jones, meu Deus, que memória que o irmão Jones tem. Eu tenho que sentar ao pé desse homem para aprender muito com a memória do irmão Jones, e assim por diante. Ô, pastor, e o irmão Kleber está onde? Está no médio em teologia, porque ele fechou já o quadro das matérias, então ele já migrou para o médio. Vai acontecer a mesma coisa com a senhora, né? Quando a senhora fechar o quadro do básico, aí a senhora migra, né? Porque a gente aí vai fechar todas as notas conjugando básico e médio e fazer a entrega de 2 certificados, né? O certificado pelo básico e o certificado pelo médio em teologia. Então, ele já está lá conosco já há 2 matérias. Há 2 matérias e está tremendo, mas vai chegar a sua hora, não vai demorar muito, não, que se a senhora quiser, claro, passar para o médio, ninguém é obrigado a continuar para o médio, tá bom? Tá bem? Eu deixo bem claro, os alunos que já estariam fechando o curso básico para ingressar no médio, você não é obrigado, querendo, né, passar para o médio. Tem muitos que vão parar no básico e pronto, perder saudações. Mas quem quiser continuar a jornada, deixe-nos depois a saber, embora pelo menos somente 2 alunos, se não estou enganado aqui do grupo, é que já estão na iminência de fechar. Estão a 2 matérias para fechar o básico, já para pular para o médio. Quero que a maioria aqui, todos ainda vão ficar por um bom tempo aqui, me aguentando, tendo muita paciência de Jó para me suportar. A vacina é roubada, né? Ai. Eu já sabia que ela ia se manifestar. Irmã Meire, vamos ver a senhora. Estava no invisível, mas vamos ver a irmã Meire. Se eu não vejo a irmã Meire, o negócio está esquisito. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Obrigado a todos que participaram, irmã Jandina, irmão Wilson, irmão Robson Furtado, irmã Ângela Cristina Barros, nome de princesa, né? Meu Deus! Irmão Jones Catarina Cristo, que nome maravilhoso! Está escrito com fogo no céu. Irmã Carlismara, irmã Vanessa, irmã Meire, irmão Cleito, irmã Graziele Caroline, irmã Tatiana, irmão Joubert, irmã Eni, irmão João de Freitas, irmã Terezinha, irmã Thaís. Obrigado! Obrigado mesmo pelo carinho, pelo esforço, pela garra que todos vocês tiveram em estar aqui na aula de hoje. Eu sei que para alguns de vocês foi muito difícil, mas até aqui o Senhor tem ajudado, e vocês, no dia que receberem aquele abençoado canudo, tá, que a gente vai dizer, ó, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi difícil, foi suado, foi apertado. Pastor, você não sabe.
Eu passei 5 meses com a vontade de chutar o balde e mandar o senhor plantar batatinha no mato. Eu sei disso, irmãos. Que tem gente aqui que está com uma vontade doida de chutar o balde e me mandar plantar batatinha, mas eu tenho orado pela sua vida, para Deus lhe dar força, graça, ânimo. É muita luta, eu sei, mas muitas são as aflições do justo. Benjamin, Mas o Senhor livra de todas. Gente, no dia da formatura você vai entender. Você vai entender o que eu estou falando, né? Talvez hoje na sua cabeça não faz muito sentido. Para que tanto sacrifício? Para que tanto esforço? Para ter tanto aquilo? Gente, eu termino para a gente orar que o reino de Deus, alô, o reino de Deus, ele é ganho